O Brasil explodiu. Esta é uma capa da revista The Economist de alguns anos atrás, que traz um foco especial na cidade do Rio de Janeiro. Temos a estátua do Cristo Redentor aqui, né, como um míssil que atinge o próprio Rio de Janeiro, um simbolismo claro de crise. Tivemos também recentemente outra revista da The Economist nos falando a respeito da falência das democracias na América Latina, e esse processo que nós estamos vendo agora, inclusive, com esta crise do crime organizado, onde nós temos políticos, temos aí autoridades do judiciário se colocando em favor dos interesses dos bandidos, demonstra como nós estamos vivendo na falência das chamadas democracias da América Latina. E não só isso, temos aqui mais um aviso que foi feito há alguns anos atrás pela elite mundial, mostrando que tudo isso que nós estamos vivendo agora faz parte do grande plano, né? Aonde temos um cidadão latino-americano, na animação iPad Goat 2, que fala muito sobre o futuro da humanidade, sobre a marca da besta, sobre a nova ordem mundial. E no iPad Goat 2, esse cidadão latino-americano está se afundando, está sendo destruído, né? Enquanto ele segura a foice e o martelo, que são simbolismos claros do comunismo, da esquerda. Então, fica muito clara a mensagem aqui, né? A América Latina seria destruída graças às ideologias de esquerda. E veja aqui comigo, tá? Este vídeo e o canal Matrix Mundial não é um canal que trata a respeito de política. Eu não possuo um viés político e estou aqui defendendo ele, no caso, contra a esquerda. Não, eu acredito que nós, que somos cristãos e que somos antissistema, não devemos nos contaminar com política. Tá? Eu estou apenas trazendo para você a simbologia clara do que o iPad Goat está mostrando e falando, né, a realidade. A realidade é que os governos de esquerda estão, de várias e várias formas, na América Latina, destruindo a vida de milhões. Esses governos trazem consigo várias medidas, né, que fazem parte da ideologia de esquerda, que defendem o que há de pior, a destruição da família, defendem inclusive narcotraficantes, organizações terroristas e por aí vai, né? Lula vem fazendo isso, Maduro vem fazendo isso, o presidente da Colômbia recentemente também defendendo traficantes. Então, é um jogo muito complexo que nós estamos envolvidos, tá? E nesse vídeo você vai entender exatamente o que está acontecendo, como inclusive a elite mundial financia o caos na América Latina, financia o banditismo, né? Vamos iniciar aqui com esta notícia que muitos de vocês ouviram na época. Brasil diz aos Estados Unidos não classificar PCC e Comando Vermelho como organizações terroristas. Bem, muitos viram, né, que o governo brasileiro, o governo federal, o governo de Lula, estaria defendendo o PCC e o Comando Vermelho, porque não teria, né, boas razões para não classificar essas duas organizações como organizações terroristas, pelo menos na compreensão da grande maioria da população brasileira e até mesmo, né, na grande maioria da população mundial, tendo em vista o modus operandi dessas duas organizações, né? Nós sabemos como tanto o PCC quanto o Comando Vermelho vem expandindo a sua influência no território brasileiro, e os relatos que nós temos da atuação dessas organizações criminosas são dos piores, né? Pessoas que são aí inocentes sendo eliminadas muitas vezes por não pagarem a taxa que essas organizações pedem, né? Essas organizações obrigam que essas pessoas venham a adquirir o seu serviço de internet. No Ceará, por exemplo, o CV vem expulsando pessoas de dentro das suas próprias casas. Nós tivemos o escândalo do metanol, né, onde, inclusive, foi veiculado na própria grande mídia que o PCC poderia estar envolvido com isso. Recentemente, dentro dessa guerra que está acontecendo no Rio de Janeiro, nós tivemos imagens de drones com bombas sendo usados em área civil. E não só isso, nós tivemos também aí relatos de que o CV
iria sabotar estações de energia, de internet e outras coisas para parar o Rio de Janeiro. Então, se com essa descrição, né, e justamente por isso a grande maioria da população concorda que essas organizações deveriam ser classificadas como tal, como organizações terroristas, por que o governo federal não o fez? Eles trouxeram aí uma justificativa de que isso seria pelo bem da soberania e etc. Mas a pessoa que está morando na favela e está refém dessas organizações criminosas, essa pessoa não tem soberania nenhuma sobre a sua vida, sobre nada. Essas pessoas são usadas, essas pessoas são extorquidas, essas pessoas são eliminadas, muitas vezes torturadas. E todo mundo sabe disso. Só que o governo não se importa com isso. A grande mídia não se importa com isso. E de uma hora para outra, depois dessa operação que foi feita, nós vimos, né, que o governo não gostou. Enquanto pessoas inocentes são eliminadas, o governo fica quieto, a grande mídia fica quieta, ONGs ficam quietas, mas quando faccionados são eliminados no meio dessa guerra, da guerra, tá? Aí nós temos estes agentes vindo a público rechaçar, né? Dizer que não, está errado, etc e tal, né? Tivemos até mesmo essa declaração recente do Lula, que, bem, é algo intragável. Lula diz que traficantes são vítimas de usuários de drogas ao criticar Trump. Então, traficantes são vítimas, né? Não só isso, não só o poder federal, nós temos também a autoridade do judiciário mostrando que não estão felizes com essa operação no Rio de Janeiro, né? Veja só, Alexandre de Moraes assume a DPF das favelas e cobra a manifestação da PGR sobre a ação no Rio de Janeiro. O ministro determinou que o parecer seja dado em 24 horas. Então, o Alexandre de Moraes basicamente assumiu a DPF das favelas, que é uma DPF que formalizou que para a polícia invadir territórios de favela, territórios que são tomados por organizações criminosas, é necessário que haja uma situação excepcional. E se não houver uma situação excepcional, a polícia não pode subir. Não pode, né, ter ali a força policial, né, nesse local. Ou seja, deixa ali para os criminosos, né, até que haja algo excepcional. O que seria algo excepcional? Pessoas sendo torturadas, mortas, muitas delas sendo até mesmo, né, como nós sabemos, existem relatos, né, pessoas que foram como uma menina que se negou em foi num baile funk lá, se negou a ficar com o traficante, né, um baile funk que, se eu não me engano, não era do CV no Rio de Janeiro, era de uma outra organização. Ela se negou e ela foi, né, espancada, foi eliminada e depois o corpo dela foi jogado na frente da casa dos pais. Imagine. Então, pessoas vivendo dentro dessa situação não é algo excepcional? O que seria algo excepcional para a polícia subir? Enfim, então o Estado brasileiro não está contente com isso, não está contente com as mortes dos faccionados. Tivemos até mesmo, né, essa decisão do Fachin, do STF, que coloca restrições para operações da polícia nos territórios dos faccionados. Então, eles devem continuar ali, né, no local onde eles estão operando, e a polícia não deve se meter. Que eles criem as suas próprias leis, né, que eles venham eliminar aqueles que eles querem, e etc e tal. E até mesmo houve, né, pedidos do atual governador do Rio de Janeiro para o governo federal desde janeiro, para que o governo federal liberasse blindados, né, que possuem esteiras, para que eles pudessem passar pelas barricadas, né, porque os atuais blindados que a polícia dispõe não possuem esteiras, e para que os blindados possam passar por barricadas, muitas vezes os policiais têm que descer do caveirão, do blindado, né, e quando eles descem para poder retirar o obstáculo, muitas vezes eles são eliminados pelos traficantes, né? Então, veja só. O Estado do Rio de Janeiro pediu ajuda federal, pediu tanques da Marinha, pediu apoio logístico do governo federal, da União, pediu inclusive armamento. Tem um armamento, eu não vou entrar em detalhes porque eu não quero dar pista para bandido.
né? E por uma questão de ética eu não vou entrar em detalhes. Mas tem, inclusive, um armamento específico que o Estado quer usar. É mais cirúrgico, é mais preciso e as nossas forças militares têm. A União negou, tá? Importante dizer. O governo federal está de costas para a segurança pública. O Estado está sozinho aqui, tá? Pois então, o governo federal não está a fim de resolver esse problema, de combater a criminalidade, tá? Mas você vai ver que é algo realmente sistemático. Veja só que interessante. O ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Barroso, né, que inclusive esteve no Fórum Econômico Mundial conversando com as elites, né, ele participou de um documentário chamado O Grito, na Netflix. Esse documentário, se eu não me engano, participou o Oruan, que é basicamente, né, o propagandista do Comando Vermelho. Participou também a Dama do Tráfico, participaram aí pessoas ligadas a ONGs, né, líderes de ONGs, de direitos humanos. E esse documentário fala sobre os presídios, né? Que nós temos muitas pessoas presas, que a situação dos presídios é muito ruim e que a gente tem que mudar isso. Então, muito estranho, né? Muito estranho. Agora, veja comigo, essa é uma questão que não parte de nós. Há toda uma arquitetura, né, da elite mundial por trás disso. Eu vou trazer para você uma prova disso, mas existem inúmeras. Veja só. Em um ano, George Soros despejou 107 milhões em ONGs brasileiras. ONGs ligadas aos direitos humanos, ONGs ligadas aí à questão garantista, né? Que nos últimos tempos vem facilitando a bandidagem, né? E por aí vai. Então, essas ONGs que são financiadas por Soros, elas vão defender todas essas ideologias que muitas vezes são abraçadas pela esquerda. E não só a ONG do Soros, que é a Open Society, mas também a Fundação Ford, Instituto Bill e Melinda Gates e várias outras, né, fundações que financiam no Brasil ONGs, né, e outras iniciativas que servem para subverter a nossa sociedade, que servem para poder sabotar a nossa sociedade, que promovem que esses grupos, né, essas organizações terroristas continuem a ter poder e estejam livremente, né, aplicando esse seu poder. Então, é uma situação complexa que vem de fora. Veja só, ONU pede investigações rápidas após repercussão internacional da ação policial no Rio de Janeiro. Então veja, parece que está tudo ao contrário, né? A polícia está tentando cumprir o seu papel de trazer a lei e a ordem, né? E, na realidade, o que nós temos é tanto autoridades no Brasil quanto figurões de fora do Brasil e também organizações, né, que regem o mundo como a ONU, dizendo, olha, está errado, não pode acontecer. Então, eu quero até ler com você um texto bíblico bem interessante que vai descrever o momento que nós estamos vivendo. Veja só. Saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. É justamente o que a gente vê muitas vezes, né, na propaganda dessas organizações criminosas, em músicas que são feitas por propagandistas como Oruan, por exemplo, Pose do Rodo e outros, que vão trazer, né, essa questão de ser soberbo, né, da ostentação, né, que vão defender o mal ali.
E cada vez mais as pessoas cantam essas músicas, entram nessa propaganda, têm suas mentes e seus corações contaminados com isso. Essa é a verdade do que nós estamos vivendo agora. E, bem, dentro daquilo que nós conseguimos enxergar na Bíblia, isso tende a piorar, infelizmente. Infelizmente, meus amados. E veja, na minha visão, tá? Na minha leitura, essas organizações criminosas, elas não surgem do nada. E é justamente por esse motivo que você tem, né, governos, muitas vezes, dando apoio, dando suporte, tá? Elas são braços também do sistema para trazer o caos, para trazer o pânico, para trazer o sangue, né? E eu vou te dar aqui um exemplo, mas existem alguns. Mas um exemplo muito bom é o exemplo das tríades, que basicamente é a máfia chinesa, né? Os tríades. Os tríades, eles possuem vários e vários sinais de que eles têm conexão com o oculto. Existem até cerimônias de iniciação, né, e etc., que quando você estuda você vê, né? E veja só, quando a gente analisa organizações criminosas no Brasil, por exemplo, o PCC por muito tempo utilizou esse código 1533, que basicamente é PCC dentro da gematria, né? E eles utilizaram também, né, o Yin e Yang. Eu vou interromper aqui rapidamente para trazer a lista das últimas contribuições que nós recebemos para a continuidade do nosso trabalho. E se você, assim como esses irmãos, também quer ajudar essa missão a continuar, eu vou deixar aqui a nossa chave Pix para que você possa fazer a sua contribuição. Nós precisamos de toda a ajuda possível. De pouquinho em pouquinho, todos os meses nós conseguimos manter esse trabalho, mas não é fácil. E é por isso que eu conto com a ajuda de todos vocês que acreditam que o que a gente faz aqui é importante. Então, nos ajudem para que esse trabalho não morra. Eu agradeço a todos vocês e segue o vídeo. Meus amados, assim, quando a gente analisa essas questões, pelo menos eu entendo que isso não é por acaso, tá? Eu entendo que são os senhores do mundo que financiam esses grupos, tá? Que pelo menos os cabeças desses grupos aí, eles estão conectados, né, ao grande plano, o plano para poder desestabilizar a sociedade, o plano para poder trazer o caos, o plano para poder trazer o terror, o plano para poder, inclusive, justificar medidas emergenciais. Tudo isso, no final, vai culminar em mais controle por drones, controle por inteligência artificial, controle com reconhecimento facial, biometria. Essas serão as soluções que serão nos apresentadas para poder combater muitos desses problemas envolvendo o crime, por exemplo, né? Quando você enxerga até mesmo essa questão envolvendo, né, o Estado não conseguir estar em todos os lugares, as cidades de 15 minutos se parecem uma boa iniciativa, porque assim o Estado consegue controlar todos os bairros, evita a criminalidade, porque todos os bairros ali você precisa estar dentro do sistema de identificação digital, você é vigiado 24 horas por dia, né? Então veja, tudo isso que está acontecendo tem um porquê, tá? E eu particularmente enxergo que nós veremos essa situação do Rio de Janeiro, a situação vai arrefecer, mas no futuro as coisas vão piorar, tá? Nós veremos mais problemas surgindo em outras regiões do Brasil, não só no Rio de Janeiro. E tudo isso é para desestabilizar a sociedade. Porque no final das contas, nada foge do controle do sistema. Nada. Tudo isso faz parte do grande plano, do reset mundial, né? E você está tendo outras regiões do mundo tendo desestabilizações diferentes, mas elas estão acontecendo, né? Revoltas populares, ou são organizações terroristas, ou são organizações criminosas, né? Ou a falência política, e por aí vai. Então, a desestabilização é um padrão. Ela está acontecendo e é mister que isso aconteça,
para que algo novo surja, ok? E bem, não poderíamos deixar de falar sobre como isso, inclusive, pode nos colocar em rota de colisão com os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos está posicionando tropas aqui perto do Caribe para poder combater cartéis, né? Inclusive o Trump, pelo que nós vimos nas notícias, já considerou invadir territórios. Eu particularmente não enxergo isso acontecendo com o Brasil, mas quem sabe, não é mesmo? Meus amados, esse foi o nosso vídeo de hoje, né? Para mim nada disso escapa da agenda global. E bem, vamos orar pelas famílias que estão no Rio de Janeiro agora, né? Que estão vivendo por essa situação que é horrível, né? De pânico, de terror, né? Com a incerteza. Que o Criador guarde, que o Criador cuide, né? Que o Criador veja, né? Pelas vidas de pessoas que se perderam ali. Houveram, por exemplo, os policiais que deram suas vidas ali, né? Enfim. É triste também ver que até o momento que eu estou gravando aqui, 130 pessoas foram eliminadas, né? Considerando que todas elas faziam parte de organizações criminosas. É triste ver isso acontecendo também, né? A gente sabe que a Bíblia diz que aquele que vive pela espada morre pela espada. Então essas pessoas escolheram esse caminho. Mas é triste porque essas pessoas tiveram o dom da vida, né? E, bem dizer, desperdiçaram. Eu não posso dizer o que aconteceu com essas pessoas, qual é o destino delas, porque eu não sou Deus, né? Eu não posso julgar para onde elas foram ou deixaram de ir, né? O que vai acontecer com a alma delas para a eternidade. Eu não tenho esse direito. Mas você conhece a árvore pelos frutos, e os frutos dessas pessoas não são bons, né? Então realmente é triste ver que tantas pessoas são seduzidas, né, por promessas vazias que no final acabam na destruição, né? Promessas de glamour, de poder, enfim, que no final acabam em tragédia, né? Então, é uma situação muito triste, é uma situação complexa e, no final das contas, é a população que está refém disso.